sobrevivência, na sobrevivência humana. A Lídia, que vai falar para a gente hoje, a Lídia é mestra de Ciências em Saúde, ela é psicóloga clínica, ela tem formação em psicoterapia cognitiva, ela é terapeuta e facilitadora em psicologia experiencial pelo TFE. E é com isso que a gente vai mostrar hoje. Ela vai falar sobre a terapia focada nas emoções. Ela trabalha com essa terapia, que é uma abordagem nova e que é super promissora. O que eu posso dizer sobre isso é que eu sou cliente da Lídia, ela é a minha psicóloga. Você vê que tipo assim, a pessoa fica meio doida, mas fica bem. E assim como a psicologia positiva, que a gente falou da última vez, a psicologia ela vem crescendo vertentes dentro das abordagens muito legais. E isso quer dizer que a gente parou, a gente está saindo da caixinha e deixando de ficar amarrado e simplesmente replicar técnicas para criar técnicas ainda melhores. Então tem muita coisa legal que dá para a gente aprender, tem muita coisa que a gente ainda nem conhece. E essa é uma dessas coisas. Eu já fiz muitas terapias na vida e com certeza essa é que eu mais me dou certo, assim, tipo, ela me faz muito bem. Alguém elogiou minha maquiagem? Obrigada! Ei, gente, estou aqui tentando pela última vez conseguir entrar pela uma apresentação diferente. Mas se não der apresentação diferente, vai a apresentação normal mesmo, né? Eu peço desculpas pelo atraso. Estou tentando entrar por um outro processo. Mas aqui, vamos lá. Acho que não vai dar, não, mas tudo bem. Tudo isso porque nós somos pessoas com dificuldades. Mas a gente faz tudo, ó, igual a Lilian escreveu, divertidamente. Divertidamente. Ó, agora eu quero entender por que eu não estou aparecendo. Peraí, vamos ver. Eu continuo sem aparecer, né? Olha o ícone da sua câmera. Às vezes é a coisa básica que a gente esquece. Ah, bem lembrado, Roberta. Não, meu ícone está aberto. Aê! Era que o Prezi Vídeo estava aberto, né? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Lídia. Me desculpem aí já ter começado com as emoções a mil, porque o que eu planejei apresentar para vocês eu não vou conseguir apresentar. Mas tudo bem. A gente, para trabalhar com emoções, precisa de flexibilidade, né? Ou então a gente sofre demais. Então vamos lá. Podemos começar, Roberta? Eu vou compartilhar minha tela. Já te apresentei enquanto você estava. Ah, já? Já. E já contei, eu não sei se isso, Lídia, é bom ou ruim para você, mas eu contei que eu sou sua cliente. Ai, ai. Um sigilo ético, Roberta. Eu falo para a pessoa falar assim, sério? Não deve funcionar. Essa pessoa ficou louca. Essa pessoa ficou livre, olha, essa pessoa ficou mais criativa, bem-humorada. Isso mostra que a TFE é na sua essência. Ela funciona muito bem. Então, deixa eu contar para vocês um pouco assim, né? O que era a minha programação anterior. Era mostrar como que a gente transforma emoções em psicoterapia, né? Todos nós possuímos emoções, em alguns momentos elas ficam intensas e em outros momentos é como se a coisa tivesse mais calma. E essas emoções, elas muitas vezes
não são compatíveis com o que a gente acredita. Por exemplo, eu sei que é só uma entrevista de emprego. E, no entanto, meu coração sai pela boca como se eu estivesse sendo ameaçada por um leão. Então, a ideia era mostrar como que a gente faz para transformar essas emoções quando acontece essa situação da gente saber que tem uma resposta corporal, aonde me modifica completamente, apesar de eu saber que não precisava me sentir daquela forma, né? Então, a palestra anterior foi elaborada nesse sentido, e para conseguir fazer esse processo em psicoterapia, eu trabalho com a TFE, que é a terapia focada nas emoções, na emoção. E eu vou contar, então, um pouco da TFE, já com a palestra anterior, essa foi realizada no ano passado, e vou acrescentando as informações que eu gostaria, mesmo sem o slide. Tá ok? Então, eu posso começar? Sim. Já? Então, a TFE é uma abordagem integrativa e baseada em evidências. O que é isso? Hoje em dia, esse modelo integrativo em psicoterapias é algo que está bastante na moda. A gente tem já vários estudos que comprovam a eficácia de algumas intervenções e vão surgindo novas abordagens na medida em que a gente pode juntar uma com a outra, né? No caso da TFE, ela foi elaborada, ela é basicamente assim, né, uma teoria humanista, neo-humanista, que foi elaborada a partir do trabalho de Rogers, com a terapia focada na pessoa, né? Com a Gestalt terapia, ela tem muitas intervenções baseadas em técnicas da Gestalt. Ela também tem uma grande influência com o trabalho do Gendlin, com focalização, aonde traz esse processo experiencial no corpo. E tem outras também, como a do Franklin. Os estudos de neurociência tiveram um impacto muito profundo. E, basicamente, o processo ocorre dentro de um modelo que é construtivista e dialético, aonde nós temos dois sistemas que são fundamentais de construção de significado. Um deles é esse processo mais racional, aonde a gente tem uma narrativa lógica, e existe um outro processo que é puramente experiencial. Então, cada momento da nossa vida, ele é articulado dentro dessas duas, digamos assim, dessas duas forças, né? Uma que é lógica, através da linguagem, e outra aonde eu registro aquilo e processo de uma forma bastante corporal. Então, a TFE fez essa integração com muito foco na neurociências. Ela tem um cuidado muito grande em ser uma abordagem baseada em evidências. Nós temos inúmeros artigos que comprovam isso. Basicamente, o nosso foco é nas emoções. A ênfase está no aqui e agora terapêutico. Então, quando uma pessoa, por exemplo, relata algo como um caso que ela viveu na infância, o que a gente quer é como que essa pessoa processa essa informação aqui e agora. Porque quando a gente lembra, algo repercute aqui dentro. E nós vamos trabalhar com essa informação não verbal também. E por isso nós estamos muito atentas a pequenas mudanças que os nossos pacientes nos mostram a partir do que a gente chama de micromarcadores. Então, uma pessoa pode me relatar, por exemplo, que ela viveu um processo de humilhação na escola, né? Ela fez xixi na frente dos coleguinhas. Mas na hora que ela conta aquele caso, ela pode dar uma gargalhada. E aquela gargalhada, eu me pergunto, será que ela de fato está achando engraçado ou aquele riso está escondendo alguma emoção dolorida, né? Pode ser que a pessoa me conte alguma coisa e na hora que ela conta, ela dá uma respirada. Então, a gente fica muito atento com o que acontece no corpo, porque essas informações que são apresentadas pelo corpo
Ou seja, a forma como essa pessoa me conta determinada história é tão importante para mim como o conteúdo que ela está me dizendo, né? Então, o nosso foco maior é no processo do que acontece ali naquele momento e não exatamente na narrativa da pessoa. Porque, como eu disse, se ela fala algo dolorido e ri, eu falo, tem alguma coisa aí. E para a gente conseguir, ao perceber que existe alguma dor naquele momento, eu vou precisar equilibrar um processo aonde eu vou sendo conduzido pelo paciente e por aquilo que eu percebo que é muito significativo para ele, e eu também vou conduzi-lo de forma a que aquela experiência fique mais clara para mim. É como se fosse, por exemplo, uma piscina, aonde lá no fundo da piscina tem uma informação importante. Então, eu vou mergulhar cada vez mais profundo para acessar aquela informação. Na hora que eu chego lá, eu vou identificar qual que é essa dor mais profunda e a partir dali, naturalmente, acontece um processo de mudança. Mas aí eu já vou explicar logo na frente como que é feito o processo. O importante aqui é entender que existe um equilíbrio aonde eu sou influenciado pelo que o paciente fala e aonde existe um comportamento meu de aprofundar nessa experiência. E para isso nós utilizamos muito do processo de compreensão empática, afirmação empática, de exploração, tudo que está lá na empatia de Rogers. A gente entende... Oi, minha querida. Claro, à vontade. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Ao mesmo tempo, super entendi o que você disse, só que tem coisas que realmente aconteceram ruins e que depois que passa ficam engraçadas demais. Pode. Então tem jeito de a gente estar rindo também, sem necessariamente ter algo atrás, né? Tipo, então, quando eu estava grávida, eu levei tomatada no ponto do ônibus. Eu fiquei arrasada vários anos. Você levou o quê? Não entendi. Tomatada. Uma grávida, tomatada? sentada no meio. Tomate? Não te contei isso, não? Não! Eu estava assim, pensando, nossa, nada pode ser pior, nada pode piorar. Aí passou um carro de tomate. Então, eu fiquei uns 2 anos pensando nisso, assim, arrasada. E hoje, tipo assim... Na verdade, no dia seguinte eu já ri contando pro meu pai e minha mãe, mas ainda doía. Hoje é só engraçado. Então você tocou uma coisa muito importante. O terapeuta, enquanto ele está ali totalmente presente, tá? É como se a gente tivesse com a mão no pulso da pessoa, verificando como que cada informação o afeta. O terapeuta vai, ao ouvir aquela informação, isso vai ressoar dentro do processo emocional do terapeuta. Então, se você me conta essa história e me acessa a tristeza e você está rindo, eu preciso checar. Entendeu? Mas tem caso, igual agora, quando você fala, eu sinceramente não senti nenhum tom de dor. Tá? Hoje eu não ressoa em mim. Agora é só divertido. Mas pode ser que você me conte, você não. Né? Que você como você se mostra, uma pessoa super autêntica, né, Roberta? Mas muitas pessoas têm muitas dificuldades de acessar os seus processos emocionais. E por isso riem. E por isso, às vezes a pessoa não é que ela ri, mas ela não tem expressão emocional nenhuma. Às vezes a pessoa te conta algo que te causa um impacto diferente do que ela demonstra. Então, nesses casos que a gente vai checar e entender melhor, tá? Porque essa dor que a gente sente, porque nós estamos profundamente conectados com esse paciente, essa dor vai nos mostrar que existe alguma coisa ali que precisa ser melhor analisada, tá? Então, eu queria agora dizer um pouco sobre o que são as nossas emoções e por que elas são tão importantes. As nossas emoções, elas são respostas fisiológicas que estão relacionadas à nossa sobrevivência.
E neste momento, elas são fundamentalmente adaptativas. Por exemplo, se eu estou andando numa trilha e de repente eu vejo um objeto rastejante no chão, é muito importante que eu retire o pé antes de avaliar se aquilo é uma cobra ou se foi uma sombra, né? Porque para minha sobrevivência é importante que esse processo aconteça rápido. E cada uma das emoções vão ter funções específicas, elas vão trazer tendências comportamentais, no caso do medo ali da cobra, eu vou tirar o pé. Elas trazem também, elas nos mostram necessidades emocionais centrais. Então, elas vão nos informar sobre aquilo que é mais importante para a gente naquele momento. E elas nos preparam para uma ação. Elas existem tanto em função das minhas necessidades, quanto em função dos meus desejos. Se eu tenho algum objetivo na vida e alguma coisa atrapalha na execução desse objetivo, naturalmente eu vou ter uma resposta fisiológica aonde essa emoção vai aparecer falando, opa, há algo de errado aí que você precisa fazer alguma coisa a respeito. Tá? Então, elas vão integrar a nossa experiência e vão nos mostrar aquilo que é importante para a gente e, ao mesmo tempo, nos orientar, nos guiar nas nossas ações. Esse processo, ele é tão sofisticado e ele é tão inteligente que, na verdade, as pessoas que tentam evitar acessar suas emoções, porque elas são muito doloridas, é como se elas estivessem abrindo mão de uma inteligência muito sofisticada, o que não é algo legal. O legal é que a gente possa equilibrar essa razão e emoção. Uma pessoa que só vive na emoção também, intensa demais, ela também não vai conseguir se orientar e ser guiada de uma forma adaptativa. O nosso desafio é conseguir equilibrar essas informações. Então, elas são fundamentalmente adaptativas, mas elas podem ficar problemáticas por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é a vivência de situações traumáticas. Na hora que eu vivo uma emoção que é muito dolorida, a tendência é eu criar estratégias para não sofrer. Pode acontecer dessa pessoa evitar acessar a emoção para evitar a dor, só que com isso ele vai perder essas informações sobre aquilo que é mais importante para ele. Mas pode ser também que ela fique problemática simplesmente porque, como é algo que a gente herda, né? Existe algo do temperamento aí, onde algumas pessoas são muito mais sensíveis e vivem esse processo de uma forma muito mais intensa, enquanto outras, por um processo também em que se herda de temperamento, elas têm muitas dificuldades de acessar essas informações. E o nosso objetivo em psicoterapia é ajudar as pessoas a conseguirem trazer de volta esse recurso e usufruírem dele, né? Eu fico imaginando mais ou menos que é como se fosse assim, nós interagimos com o mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Imagina se você tira um, como é que seria? Né? Tira a sua visão, como é que seria viver num mundo sem a visão? Eu imagino que é mais ou menos o prejuízo que uma pessoa que não processa as suas informações tem. É possível, sim. Algumas pessoas sem a visão, elas conseguem, eu acredito que elas vão conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor do que as pessoas que não acessam as suas emoções. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Para a gente pensar numa classificação das emoções. Como que funciona a nossa arquitetura emocional? Imagina, Roberta, que você está lá na sua casa, quietinha, aí de repente chega um mensageiro que toca a campainha e te entrega uma mensagem. Essa mensagem você lê e executa o que está dizendo ali. Está dizendo assim, Roberta, a sua casa está sendo assaltada, está em risco de ser assaltada, sei lá. Tranca todas as portas, as janelas e confira mesmo se você está segura. Então, você vai lá e executa isso. Ok? O medo
vai embora. Eu cheguei, olhei tudo, não tem ninguém, o medo foi embora. Então, isso é uma função adaptativa. Vamos imaginar que o medo, você sabe dizer, Roberta, qual que... Vou fazer pegadinha aqui agora. Qual que é, então, a função do medo? Peraí, é só para poder calibrar melhor, eu ia pegar a minha katana e eu ia esperar o ladrão. Eu não ia fechar. Você não ia fechar as portas, não, entendi. Não, eu ia esperar ele com a katana, não. Mas a função do medo é te fazer sobreviver, com certeza. Isso, é de se proteger, né? De não se colocar em risco. É antever situações para manter a vida. A necessidade incluída é que eu me sinta segura e protegida. E da raiva? Colocar limite. Colocar limite. Quando alguém invade o meu espaço, eu vou ter uma resposta fisiológica onde os músculos, né, se fortalecem, aonde eu vou poder confrontar essa pessoa de forma a conseguir aquilo que eu quero, que é botar limite no outro. A raiva também pode vir em situações onde a gente tem um objetivo e alguém interrompe esse objetivo. Então, ela é adaptativa nessa situação. Quando a gente pensa, por exemplo, na raiva, enquanto uma raiva que humilha o outro, que rejeita o outro, você entende que ela não está na função adaptativa dela? Que a função adaptativa dela é simplesmente colocar limite, tá? E a vergonha? A vergonha Aí tem uma oficina, viu, gente? Apresentação sem desespero no sábado. Quem faz muito parte disso. A vergonha ela é muito mais complexa do que parece. E, para mim, no fundo, a vergonha é o medo de não ser aceito, de não pertencer. Então, para a gente ser aceito, a gente tem medo de como vai ser visto. Isso. A vergonha, vamos dizer assim, ela é uma emoção que indica uma necessidade de valor, de reconhecimento de valor. Eu preciso me expor de validação. Eu preciso acreditar que eu sou capaz. Né? Uma pessoa que cresce acreditando que ela não é capaz, ela não vai se expor a situações de rejeição social, né? Então, a necessidade dela é de validação. A gente tem, então, o nojo, que tem essa função adaptativa de você não querer comer um determinado alimento. Deixa eu ver se eu esqueci. A tristeza. A tristeza, ela tem uma função de fazer o luto de determinada coisa que aconteceu. E ela, na forma desadaptativa, ela funciona como uma desesperança. Olha que interessante. A tristeza, quando eu perco alguém que eu amo, tá? Ou algo que eu goste muito, uma situação na minha vida que mudou, eu preciso de um tempo de luto para que eu possa me adaptar a uma nova realidade. E aí, nesse caso, quando eu não aceito essa realidade, ela se transforma como se fosse numa desesperança. Assim, eu perco energia, eu fico como se fosse essa tristeza do luto, mas, na verdade, ela não tem um processo curativo, né? De cumprir a função da tristeza, que é aceitar aquilo que mudou. Então, cada uma dessas emoções vão possuir funções, necessidades e tendências comportamentais. O nosso corpo, respostas fisiológicas que nos preparam para a ação. Lídia, só uma pergunta interessante claro, aqui. Eu não estou vendo as perguntas, tá? Porque eu estou vendo... Não, para deixar que eu olho para você. Aí você fala para mim. A Ellen, ela está perguntando. E quando as emoções são sobrepostas? Por exemplo, a pessoa se apresenta com raiva, porém está com tristeza e medo pela situação. Ou apresenta raiva, mas na verdade sente medo e tristeza. Muito boa essa pergunta, porque é o nosso próximo slide. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma emoção que ela chega primeiro, tá? Mas ela é insuportável. É como se o meu cérebro, com esse processo, que é inteligente, porque ele quer que eu sofra menos,
é como se ele pedisse a ajuda de uma outra emoção. Então, aí fica a emoção sobreposta, como você diz, mas o termo técnico é emoção primária, que é a emoção que chega primeiro, que ela pode ser adaptativa quando ela cumpre as suas funções de sobrevivência e desadaptativa quando ela não cumpre. Então, essa tristeza, desse desânimo, ou o medo enquanto trauma, ou a raiva enquanto violência, não estão no processo adaptativo dela. São emoções primárias, porque elas são as primeiras respostas que chegam, mas desadaptativas. E aí, elas são muito dolorosas. E a gente vai lá e traz as emoções secundárias, que seria essa emoção que você disse de sobreposta. No nosso consultório, os nossos pacientes chegam contando das emoções secundárias e não das emoções primárias, porque elas são muito doloridas. Então, qual que é o exemplo que ela deu aí, Roberta? Se você se apresenta com raiva, mas na verdade você está com tristeza e medo pela situação. Ou ela também falou o inverso, você está com raiva, não é a mesma coisa, mas na verdade sente medo e tristeza. Tá, então vamos imaginar que na verdade você está com tristeza, né? Mas se apresenta como raiva. Então, eu perdi alguém que eu não queria ter perdido e aquela dor insuportável me cria uma resposta de brigar com as pessoas, porque eu não consigo acessar a dor da tristeza. Isso acontece o tempo inteiro. É muito raro uma pessoa chegar no consultório contando sobre essa dor primária. E o nosso desafio, que eu fui falando sobre o processo de mergulhar na piscina, ele é exatamente a gente conseguir acessar essa emoção primária. Esse é o ponto mais importante do processo terapêutico. Tá? E deixa eu só não afobar e contar outras coisas aqui, mas a gente vai voltar sobre isso daqui a pouco, quando eu for contar um caso clínico. Então, como que a gente processa as nossas emoções? Como que são esses caminhos, tá? Vamos imaginar que eu esteja voltando lá na trilha. Eu estou andando na trilha e vi a cobra. Existem dois caminhos que são os caminhos da emoção. Um que é esse racional, ou seja, pensamento produz emoção? Produz sim. Mas existe um outro caminho que não passa pelo nosso córtex, que não passa por um processo de interpretação da situação. Ele é um caminho muito curto e é o que a gente chama de... deixa eu ver se eu estou com a foto aqui. Não estou. Ele é existe o caminho que é o mesocortical, que é esse mais longo, aonde tem informações mais linguísticas, e um caminho mais curto, que é esse mesolímbico, onde precisa de informações muito rápidas, tá? E essas emoções, elas vão ficar organizadas num esquema emocional. Como assim, Lídia? Então, desde pequenininho, quando a gente começa a viver as primeiras relações com as pessoas mais significativas, a gente vai interagindo com o mundo e vai aprendendo com as respostas daquilo que for acontecendo. E essas informações, como falado anteriormente, elas ficam registradas num processo linguístico e também num processo corporal, digamos assim. E aí, a gente tem, eu vou falar aqui de 3 principais grupos de esquemas emocionais, tá? O primeiro é uma necessidade de sermos amados. Todo ser humano nasce com uma necessidade de se conectar afetivamente aos seus cuidadores e a outras pessoas. Quando essa pessoa vive muito sozinha, vamos imaginar antigamente quando as crianças ficavam muito tempo no berço, né? Hoje em dia é super na moda dentro das teorias do apego, né? A gente poder abraçar o filho tanto que quer, mas já houve uma época em que isso não era bem-vindo dentro dos especialistas. Isso era algo em que se mimava a criança, era algo muito ruim para a criança. Então, era comum deixar as crianças mais sozinhas.
E hoje em dia também a gente sabe que muitas pessoas estão muito ocupadas, a gente tem um ritmo de vida muito intenso, então muitas crianças vivem esse processo de solidão muito cedo. E isso é tão importante dentro do nosso desenvolvimento neurológico que a ausência dessa conexão logo nos primeiros anos de vida dificulta na nossa capacidade de regulação emocional, traz uma dificuldade de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro. E também traz um pouco dessa questão até de tolerância à dor, né? Quanto mais eu estou conectado e me sinto amado por alguém, parece que mais resiliente essa pessoa fica. Então, essa necessidade de amor e de conexão emocional, ela é algo que todos nós temos, mas nem todos nós conseguimos acessar isso nas nossas primeiras experiências. Uma outra... Tem alguém perguntando, fala, querida. só aqui, ó. Pode. Ela tem, a Saniele mesmo, ela quer saber se essa abordagem tem relação com a terapia do esquema. E a Gabriela pergunta se a aula vai ficar gravada. Eu queria aproveitar, Lídia, só para te lembrar que a aula vai ficar gravada e vai para o YouTube. Tá, eu vi. Tá? Ah, tá, não sabia, não. Tudo bem. Inclusive, aquela parte da minha confusão do início, tá bom, não tem problema não. Vai. Então, eu queria falar agora de um outro esquema, que é o de segurança. Nós, para desenvolvermos bem, precisamos sentir segurança. Então, pessoas que já são cedo, às vezes a solidão traz um sentimento de insegurança muito grande, né? Mas às vezes cedo a gente vive experiências que são traumáticas. E isso vai gerar um impacto nesse indivíduo, aonde ele pode passar uma vida inteira se sentindo ameaçado, mas sem entender por quê. Como se ele tivesse em risco, tá? E como se essa segurança nunca chegasse, nunca fosse suficiente. E temos um terceiro, que eu gostaria de falar também, que é o da vergonha, que traz em si essa necessidade de reconhecimento de valor, sabe? E aí, uma pessoa que vive desde pequena exposta a críticas é uma pessoa que vai crescer acreditando que ela não tem qualidades assim suficientes para poder ser reconhecida mesmo, para poder vencer na vida, né? Eu já escutei isso demais em consultório, eu acho esse esquema da vergonha dos mais doloridos, porque ele traz uma informação de identidade, aonde a pessoa se sente como se ela tivesse um defeito, como se ela tivesse né, alguma coisa que a colocasse inferior às outras pessoas. E aí, a forma com que cada um vai lidar com essas dores é diferente. No caso da vergonha, por exemplo, tem gente que pode ficar extremamente arrogante e o outro pode ficar extremamente tímido. Mas eu queria que vocês considerassem essa vergonha mais num sentido de valor do que de timidez, tá? Então, falando desses 3 esquemas emocionais centrais, a gente, em cada experiência que nós vamos viver, você vai ter um estímulo, a gente vai voltar a nossa atenção para o estímulo e vai ser ativado os nossos esquemas emocionais. E aí eu vou voltar na questão das emoções sobrepostas, que ela disse, de emoções primárias, secundárias e também emoções e necessidades, essa resposta fisiológica de uma tendência à ação, as nossas crenças, tudo isso vai ficar organizado. A gente não tem um esquema emocional, não. Nós temos vários. Eu coloquei aqui os 3 principais. E eles, em cada uma dessas situações, eles vão fazer como se fosse assim, uma eleição do parlamento. Eles vão votar. Então, aqui, por exemplo, na hora que eu iniciei a minha palestra e que deu errado aquilo que eu tinha planejado, o meu esquema emocional, a princípio, falou, não, deu ruim, não vou conseguir. Só que eu tenho outras experiências onde eu já consegui, e aí a eleição, graças a Deus, foi, vai, Lídia, você tem outra palestra aí, vai dar certo, você vai ser capaz de ter flexibilidade e conseguir falar passar a mensagem que você quer passar.
Então, é isso. Nós temos as emoções primárias, que podem ser adaptativas ou desadaptativas, as emoções secundárias e as instrumentais. As emoções secundárias, como... Oi, querida. Tem duas perguntas aqui que eu achei legal. Pode. Uma é o Gustavo perguntou porque você está falando muito da falta e como seria uma criança que possui excesso de afeto desde cedo. Eu acho até que excesso de afeto não tem, mas é falta de limite, né? Excesso de mimo. Isso. Esse excesso de afeto, essa criança? ele provavelmente vem de um esquema emocional dos pais relacionado a medo, tá? Então, por exemplo, os pais que eu mais tive dificuldade de trabalhar com limites em relação aos próprios filhos foram os pais com inseminação artificial. Então, você quer tanto aquela criança, que na hora que ela chega, ela é o seu sol. E aí, você quer enchê-la de amor, de cuidado, de proteção. Mas, na verdade, o que está gerando, o que está por trás daquilo, pode ser medo. Medo de perder essa criança, tristeza do tempo em que eu tentei e não consegui. Então, sempre tem um processo emocional por trás de todo desequilíbrio. Isso é importante a gente considerar. E fora a contradição disso tudo, né? Que no final das contas, na tentativa de proteger de todas as formas a criança, ela vai ficar extremamente vulnerável quando ela for para o mundo. E sensível. Porque o mundo não vai rejeição, tratar como os pais. Tem alguém falando aqui também, ó, Luciano Lobato. Como estão sendo conduzidas as tarefas terapêuticas guiadas por marcadores no contexto do atendimento online? Exemplo, diálogo de duas cadeiras, cadeira essa vazia. Pessoa já sabe do TFE. Gostei demais, tá? É Luciano? Luciano. Muito legal. Então, esse é, na verdade, o foco da minha apresentação, tá? O como que a gente acessa isso. Deixa eu só terminar de falar sobre essa arquitetura emocional e a gente vai exatamente para os marcadores, tá bom? Então, só para dizer que existem as emoções secundárias, que são essas emoções que vêm como sobreposta à emoção primária, e existem as emoções que são instrumentais, que são, na verdade, emoções que a gente aprende ao longo da vida, que elas geram uma resposta no meio, tá? Então, eu posso entender que se eu chorar, você não vai brigar comigo. Então, é uma emoção mais manipulativa. Mas eu não quero dizer com isso que seja algo errado. É apenas uma estratégia da gente lidar com a nossa dor. Eu estou com medo de você brigar comigo e eu vou lá e choro para justificar o porquê que eu não fiz aquilo que você queria e você, então, fica com mais compaixão e empatia. Mas tem gente também que pode expressar raiva quando está sentindo medo e expressar raiva para mostrar que está exercendo uma posição de dominância, tá? Então, a gente basicamente vai viver dentro desses processos aí. E aí agora, gente, eu vou sair um pouco aqui dessa apresentação e vou seguir o que eu queria dizer. Eu vou sair daqui, tá? Vou stop share e eu vou falar agora com as minhas próprias palavras. Então, a TFE, ela vai ter como foco a emoção, como que essa emoção é processada, o que o paciente me traz, mas como ele me traz. E a gente vai trabalhar através desses marcadores, que são situações que a gente observa aonde tem alguma emoção que não está sendo processada de forma adaptativa. Esses marcadores podem acontecer como? Vamos imaginar, por exemplo, que eu receba um paciente que está insatisfeito com o casamento. Ele quer pedir o divórcio, mas ele não confia na esposa como mãe. E ele sofre muito de imaginar que ele vai sair de casa e vai deixar os filhos com a esposa. Então, ele está lá dizendo dessa dor que ele sente, mas ele está me dizendo também que ele se sente um péssimo pai. Ele está me dizendo de uma culpa. E naquele momento, eu percebo que ele traz uma sensação de fracasso, como se ele tivesse falhado. Isso me mostra que é como se esse self
tivesse dividido em dois. Uma parte que ataca e a outra parte que é atacada, tá? Essa parte aqui vai virar para ele e falar assim, olha, você é muito egoísta, você só está pensando em você. O que tem você continuar casado mais uns anos e esperar os seus filhos crescerem? Você é um péssimo pai de estar pensando em largar seus filhos com essa mulher que você sabe que não funciona bem. E a outra parte ouve falando assim, eu sou muito egoísta, eu tenho que ficar nesse casamento, não tem jeito. E com isso, o que foi acontecendo com essa pessoa? Ele foi deprimindo. E na medida em que ele foi deprimindo, ele foi, de uma certa forma, ficando extremamente irritado dentro de casa, tendo brigas homéricas com a esposa na frente dos filhos. Isso foi gerando um conflito no trabalho e ele não tinha força para lidar com a situação. Então, o marcador presente nesse caso é o que a gente chama de autocriticismo severo. Ele se sente um fracasso não só no casamento, ele se sente um fracasso em diversas áreas da vida dele. E a emoção central, tá, mais dolorida nesse caso, é a vergonha, aonde ele acredita que ele é ruim em tudo que ele faz, tá? Então, ao perceber que existe essa divisão do self, nós vamos ter, para cada marcador, vai ter uma tarefa específica que vai nos ajudar a acessar essa emoção primária que está desadaptativa. E na medida em que a gente acessa essa emoção primária, nela vai ter essa necessidade emocional central que não foi atendida. Na medida em que ela vem à superfície e que a pessoa consegue nomeá-la e processá-la no próprio corpo, num processo de uma inteligência, tá? Que o Rogers vai chamar de tendência atualizante, que hoje em dia a gente usa o termo de tendência ao crescimento, mas que outras abordagens, né, podem dizer isso, de uma sabedoria organísmica, é como se surgisse uma inteligência naquela situação em que essa pessoa vai acessar uma nova emoção mais adaptativa. Então, esse rapaz, ele foi acessando, tá? Toda essa vergonha, todo esse sentimento de fracasso, que é a palavra que ele usa mais. Todo esse sentimento de fracasso, ele foi empoderando naturalmente, porque ele foi achando injusto. Mas como que é a tarefa terapêutica que foi utilizada? Eu vou contar aqui, mas eu não sugiro que vocês façam isso no consultório sem fazer a formação, tá ok? Mas a gente coloca duas cadeiras, aonde um lado vai ser esse self que agride e o outro lado, que é o self experiencial, que é o que é agredido. E essa pessoa vai trocar de cadeiras até o momento em que essas duas partes se entendem. Então, no caso dele, veio essa vergonha com essa sensação de fracasso e foi surgindo um empoderamento, tá? Uma raiva assertiva, aonde ele pôde, de fato, encarar essa esposa e encarar outras áreas da vida dele, aonde ele se sentia violado, humilhado, e esse movimento saudável permitiu que ele se reorganizasse de forma adaptativa. Isso ficou claro? Isso é dos pontos mais importantes do processo. Ok? Então, pode ser que o marcador seja outro. Nós temos um marcador que é muito comum de chegar também, que é o das questões inacabadas, que são dores que não foram processadas de situações que a gente vivenciou há muito tempo atrás. E aí, nós também vamos utilizar a cadeira para poder acessar esse processo, conversando com essas pessoas que foram muito significativas e que deixaram marcas. E muitas vezes, quando a gente faz o processo do self-criticismo, surgem essas questões inacabadas, porque é como se fosse a voz de quem? Quem que é essa pessoa que está dizendo para você que você não fez um bom trabalho, né? Geralmente vem um pai, uma mãe,
um sentimento de rejeição lá de trás. Mas são muitos, né? Ao todo são 12. Um que a gente usa muito também é a tarefa da focalização, quando a pessoa chega com um sentimento vago, sem entender muito bem o que tinha uma pessoa perguntando, Lídia, só para falar que é a técnica de focalização do Eugene T. Gendlin, é isso? Exatamente. A focalização do Eugene Gendlin. Ele teve uma grande influência na TFE. E falando sobre a terapia do esquema, a terapia do esquema foi construída tendo como base a TFE, que foi construída tendo como base Rogers, Gendlin e Peirce e outros por aí. Ok? Então, hoje em dia, o processo ele é muito integrativo mesmo. O que importa, eu entendo, não é tanta a abordagem que você escolha como trabalho, mas é muito importante que seja uma abordagem baseada em evidências. E essas são todas elas, né? Mas eu gosto muito da TFE, porque eu vejo ela muito humana e, ao mesmo tempo, muito eficaz. Porque, ao trabalhar com os pacientes nesse processo de acessar essas emoções, para que a gente possa transformar uma emoção com outra emoção, eu percebo que, de fato, esses esquemas emocionais são transformados de forma duradoura. Não é algo que simplesmente há uma mudança e que depois, com o passar do tempo, eu volte para trás, não. Esses esquemas emocionais, eles tendem a ser fixos, porque a gente vai recriando essas experiências ao longo da vida. Mas eles podem ser transformados a partir do momento em que a gente acessa essa dor, num processo que a gente chama de reconsolidação de memória. Olha que interessante isso. A partir do momento em que uma experiência ela é acessada pela memória, aquele esquema ali de redes neurais que foram ativados, eles ficam instáveis e abertos a incorporar novas experiências e novas memórias. Então, se eu fico pelo menos 10 minutos nesse novo modelo, nessa nova experiência, eu vou incorporar e essa reconsolidação de memória vai alterar a nível mesmo de neurocognição esse esquema emocional. Então, nós entendemos na TFE que para a gente transformar uma emoção, não basta falar delas. É importante que você possa acessá-las, experienciá-las, para então transformá-las com novas emoções mais adaptativas. Ô, Lídia, quando você estava tentando entrar, eu estava contando que eu adoro e eu não sou uma cliente fácil de achar alguém para... Lembra quando eu fui? Eu falei assim, olha, eu preciso te falar que se você for boba, eu vou ganhar de você. Eu não vou mentir, eu vou fazer, eu não vou te manipular, mas eu consigo. Então, eu preciso de alguém que não me manipule, que me pegue se eu estiver tentando. Vou trocar. E a que ótimo, Roberta. TFE fez muita diferença. É bom demais, né? Não. Peraí. Que bom. Helena, seu microfone está ligado. Eu experimentei muitas e realmente eu amo, adoro, acho que faz toda a diferença. Acho inovador mesmo, acho que pegou muitas coisas, que é o que eu gosto, de pegar mix das coisas que funcionam. Ao invés, tipo assim, eu sou contra, aproveitar e falar que eu sou contra essas abordagens fechadas, que você não pode usar um negocinho da outra, porque a gente fica amarrado, sendo que tem ferramentas maravilhosas para usar de um que combina com a outra, mas fica essa compartimentação toda aí. E a TFE, eu acho que ela é toda rica, ela mexe com a neurociências, que eu amo, que eu também faço questão de entender, eu gosto de falar assim, peraí, mas como que aconteceu isso ali dentro? Então, a TFE tem toda essa a circuitaria incluída, que eu adoro, e legal, vale a pena, é uma coisa super diferente, né? Eu até, tipo assim, quando eu entrei, a força da indicação que me levou, porque eu falei assim, não sei o que é isso, e eu amei.
Oh, querida, que bom, fico muito feliz, né? Tem até Muito gente mesmo. perguntando ali como fazer formação em TFE. Então, É, eu queria agradecer essas mensagens. Eu estou muito fácil. satisfeita, porque realmente foi um início diferente do planejado. Então, obrigada, gente, pelo apoio. Sobre o curso em TFE, o que que acontece? Como ele é um curso experiencial, ele não é uma pós-graduação que a gente pega e faz e acabou. Aqui no Brasil, é um modelo que é ensinado pelo TFE Brasil, tá? Então, somente o Marco Aurélio Mendes é um trainer que pode oferecer esse curso de forma, digamos assim, indicada pela Sociedade Internacional, tá? Então, vocês podem procurar TFE Brasil, que vocês vão conseguir encontrar diversos cursos e são feitos em módulos. É um fim de semana que você faz o módulo 1, depois, daí a 2 meses, você faz o módulo 2, e vai seguindo de forma a incorporar essas informações aos poucos, porque ela é experiencial, não é uma abordagem que você estuda e faz. Você precisa passar por ela. Então, eu estou no meu processo de formação, nessa formação internacional, né? A que foi oferecida pelo TFE Brasil, eu já finalizei. Hoje eu sou supervisora lá e facilitadora de cursos, mas o trainer é o Marco Aurélio Mendes. Mas eu ainda estou no caminho para ter essa certificação internacional, que é o que eu quero, porque eu realmente acredito nessa abordagem. Então, eu Tá convido cheio de vocês. elogio, todo mundo amou a Ai, que lindo. palestra. Aqui a gente é Obrigada, gente. super, como é que fala, pontual, sabe? Porque senão a gente Tá. fica todo dia também, até 10 horas da noite. Porque tem muita gente que tem aula e tudo, Isso. mas estamos Mas tá com ótimo, é tanta isso gente mesmo. pedindo informação, eu vou falar para eles, podem pedir para a gente no direct, lá Tá, no Instagram, que aí depois a gente tenta passar tudo que puder. tá. Ótimo, gente. Muito obrigada. Também, se quiserem meu e-mail, eu não coloquei aqui, é lidialprata@gmail.com. Se quiserem, pedem para a Roberta lá que ela passa também. Eu estou aberta às ordens. Sempre um prazer de falar da TFE. Se eu não tiver Obrigada. emoção ciúme, eu posso passar. Ai, querida. Que ótimo. Eu compartilho. Tá bom.